Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia Anti-Estresse. Este é mais um episódio do programa O Resgate Estratégico. E hoje quero estar explanando com vocês um tema muito importante, muito tabu em cima, né? Que é aquela ansiedade que vem vindo, que a gente fica silenciando, a gente fica fingindo que não está ali, né? Por insegurança aí no trabalho, e isso vai minando aí a sua energia, seu foco, sua criatividade e o seu futuro, né? E principalmente como é que a gente pode, então, quebrar esse ciclo aí dessa ansiedade mais prejudicial, né? Para então ter maior confiança, a gente ter um reconhecimento e principalmente a gente ter paz dentro do trabalho. Meu nome é Cecília Tutsui, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, criadora do método Psicologia Anti-Estresse. E aqui venho compartilhando aqui temas muito importantes do mundo corporativo, por conta aí, das responsabilidades e comprometimentos, né, para líderes, gestores e como isso pode estar adoecendo aí muitas pessoas por conta de não olharmos aí sinais pequenos, né, do nosso dia a dia. A gente acha que não é nada, mas lá na frente pode culminar aí num colapso nervoso, num burnout, e é isso que quero evitar, né, aqui. Tá? E o título do nosso encontro aqui de hoje, do nosso episódio, Ansiedade invisível. É invisível porque a gente fica fingindo, né, que não tá ali, né, e o peso, né, de a gente nunca se sentir seguro no trabalho, tá? Que aí tá ali, sempre com medo de ser demitido, né, medo de perder a estabilidade, enfim. Mas, né, até quando, né, a gente aguenta isso? E como é que podemos, então, por outro lado, quebrar esse ciclo, né, a gente deixar, né, de ser tão inseguro, a gente ter aí a autoconfiança necessária, pelo menos aí, suficiente, né, para você ter, né, maior tranquilidade para poder, então, trabalhar bem, performar bem, né, porque sob pressão, né, e também sob medo, a gente vai performando cada vez mal. Tá? A gente vai diminuindo aí no nosso desempenho, porque isso vai drenando aqui a nossa energia, né? Nossa disposição para o trabalho, tá? E um dos primeiros pontos, né, que a gente sempre vai alinhando aqui os conceitos, né? O primeiro conceito que a gente precisa entender, né, por que que gestores, né, eh, mesmo entregando tudo, fazendo de tudo, eh, né, fazendo questão de entregar resultados dentro do prazo, por que que mesmo esses gestores ainda sentem medo, né, de uma demissão, ainda se sentem ali ameaçados, né, na próxima lista aí de cortes, né, que possa estar vindo, enfim, né? Então a gente entender que por que que isso acontece, né? Parece que é uma coisa antagônica, né? Um gestor que entrega tanto não era para estar com medo de ser demitido, né? E isso acontece porque a gente atua tanto ali para fora, né? A gente olha tanto para fora, tanto na entrega, e acaba que a gente não olha para dentro, né? A gente não olha para os nossos pontos aí vulneráveis, né? E a ansiedade é uma delas, né? Tem ali uma ansiedade, né, dita normal, que impulsiona a gente para a vida, impulsiona a gente para ter, realizar aí os nossos sonhos, né? Porque a gente, né, anseia, né? Anseia realizar algo, anseia viver tal coisa, né? Então, um pouco de ansiedade super positivo, sim, né? Mas quando esse anseio, né, ultrapassa, né, ali o nível do saudável, em que sentido, né? Que aí a gente vive com medo,
de não conseguir se manter em tal lugar, ou de não conseguir realizar tal coisa, né? Quando esse medo é exacerbado, aí te impede de fazer as coisas corriqueiras do dia a dia, então aí vai entrando numa ansiedade mais prejudicial. Né? E no contexto do trabalho, isso acaba ficando normal, né? Porque aí aquela batalha diária, né? Aquela sobrevivência diária, né? E o entorno todo, né? O contexto corporativo está dessa forma, então a gente fica, né? Rodando nesse ciclo. Né? Mas o quanto que a gente está nesse ciclo sem uma autoconsciência, a gente vai minando a gente mesmo, né? Porque aí entra esse nível, né, de uma ansiedade mais prejudicial e pode ser que se prejudique, né? Porque a sua performance vai se prejudicar, né? Quando a gente fala, né, aí das emoções exacerbadas e a gente não tem autoconhecimento, inteligência emocional para lidar, a gente, né, primeiro que o nosso raciocínio não é o mesmo, né, o nosso poder de decisão não é o mesmo, o poder de argumentação também não é o mesmo, é quando a gente deixa, né, essa emoção tomar conta da gente, tá? Então né, praticamente ali é, é, é contraproducente, né? Se você quer se manter nesse emprego, então a gente precisa cuidar disso, tá? Para não se boicotar nesse processo. Entende? Então, é, é um segundo ponto, né, para a gente entender, né, que impacto, então, essa insegurança, em que nível que pode chegar e como é que isso pode repercutir lá na frente. E, de repente, não é tão lá na frente, né? E se a gente deixa transparecer essa insegurança, a gente começa a performar mal, né? A nossa fala também fica prejudicada, a nossa argumentação, né? Para quem realiza ali apresentações, gestor geralmente, né, apresenta ali relatórios, apresenta projetos, né, é o interlocutor, né, do que a equipe está fazendo. Então, a equipe faz ou vai fazer, então tem ali uma projeção, tem, né, realiza ali as apresentações necessárias, né? Então, a sua fala, né, vai ficando comprometida, né? Uma vez que a gente vai ficando cada vez mais inseguro no lugar que ocupa, né? Essa insegurança vai transparecer aí nos seus gestos, no seu olhar, na sua fala, no seu tom de voz, no modo como você apresenta, né? De repente você domina, né, o PPT, tá ali na ponta da língua, sabe de cor e salteado todos os dados, né? Mas se você está, né, entra nesse nível de insegurança, dá aquele branco, né? Dá aí você fica lá caçando, né? Onde é que, né? O fio da meada, né? Perde o fio da meada, você fica ali caçando, né? Então, essa insegurança aparece nos piores momentos, geralmente nos momentos mais tensos, né? Então, pode acarretar aí na sua carreira, né? De fato, se boicotar, de fato, né? Chegar a perder o emprego, né? Porque a gente deixa essa insegurança tomar conta de nós, né? Fora a nossa saúde, né, que fica daquele jeito, porque aí a gente se sobrecarrega, a gente vai se exigindo cada vez mais, por ignorar esses sinais, sutis aí da insegurança, de uma ansiedade ali que a gente mantém no nível invisível, vai minando ali sua saúde como um todo, principalmente a sua saúde mental e emocional. E as relações nem se falam, né, porque aí ficam estremecidos, né, porque você não tá mais o mesmo, né? Você está ali inseguro, né? E essa insegurança vai, né, transparecendo por onde você passa, né? Porque aí, o que vai acontecendo, né? O nosso organismo, você não relaxa, né? Você não descansa quando tem que descansar, né? O corpo, né, tá ali no estado de alerta o tempo todo, sempre pronto para receber uma má notícia, enfim, né? E você não vai sendo mais o mesmo, concorda comigo? Como é que tá aí ressoando, né, o que eu tô falando aqui, né, até agora, né? Então, a gente poder, né, acho que a gente poder agora, né, pensar, tá? É, romper esse ciclo da insegurança, né, a gente pensar que
pode ser o primeiro passo, né, para você realmente crescer de verdade aí no seu trabalho, para realmente estabelecer aí raízes mesmo, né? Onde você está enquanto líder estratégico. Né? É isso mesmo que você está transparecendo, né? Ou se está transparecendo essa insegurança, aí você fica ali titubeando, aí você não consegue delegar ali com clareza, você, né, fica ali, né, se sobrecarregando de tarefas, porque aí você quer dar conta, quer responder, quer, né, fazer tudo. Não dá para fazer tudo, né? Porque aí a gente chega um momento que não estou conseguindo, achei que ia conseguir, né? Porque aí a demanda vai batendo na porta, né? Aí se a gente não rompe esse ciclo, né, da insegurança, a gente não busca a ajuda necessária, não aciona quem a gente tem que acionar, não fala, né, para aquele funcionário, integrante da equipe que deveria estar fazendo aquela trabalho, você está fazendo já. Enfim, né? O ciclo só vai aumentando, né? Uma bola de neve, e quando estiver lá na frente, você está ali tomado por aquilo, aí você não consegue crescer porque você está ali, né? Tomado por aquilo, sem conseguir sair do lugar, sem resolver ali as situações, né? A nossa gerência, né? Vai ficando prejudicada, né? Porque aí a gente não está raciocinando direito, né? Lembra que eu falei no começo da conversa, né? Quando a gente deixa a ansiedade ali, né? Fazendo de conta que não está aqui, né? Mas está ali, refletindo, né? Na sua fala, na sua insegurança, tira o seu sono, você não consegue descansar, né? Ou o seu raciocínio já não é mais o mesmo, desde então, né? Então, você né? Vai decidindo coisas que não era para decidir, né? E lá na frente que você vai ver, né, as consequências disso, né? Olha que perigoso, né? É praticamente uma armadilha, né, que a gente se coloca, né? Ao ignorar, né, os primeiros sinais aí de uma certa ansiedade, né, mais prejudicial. Então, a gente poder pensar, então, por outro lado, se a gente tem uma paz mental, a gente tem ali, né, clareza, né, do que a gente tem que fazer, do que a gente delegar, do que a gente tem que decidir, né, o nosso raciocínio está ok, então eu consigo decidir ali com clareza, sem medo, né, de ser julgado ou de já ser descartado na hora. Então, a gente consegue ter, né, um desempenho melhor, né? Você transmite segurança, né? Então, a gente sair da insegurança para a segurança, né? A gente começar a raciocinar aqui melhor para então resgatar a sua segurança, né? A sua autoconfiança. Tá? Então, quando você consegue construindo, né? Da mesma forma que a insegurança foi se instalando aos poucos, então a gente fazer o caminho contrário, né? De construir novamente a sua segurança. Você vai tendo um reconhecimento mais sólido, aquilo tem uma base mais firme, né? Porque você vai conseguindo direcionar, decidir, delegar com clareza, com tranquilidade necessária, né? Com a energia necessária, né? Tem líderes, né, que precisam estar ali com o pulso firme para algumas situações, ó, temos que fazer, temos este prazo, conto com vocês, enfim, né? É um pilar. Né? O líder está ali como um pilar da equipe, né? A equipe, né, toma você como referência, tá bom? Olha que lugar importante, né, que você ocupa. Então, que seja uma referência positiva, estratégica, que demonstre essa segurança, né? E isso vai ativando também a segurança da equipe. Opa, né? É um chefe que sabe o que está fazendo, então eu vou fazer também, vou junto, vou colar junto, né? Vou estar junto, né, nessa caminhada, né? Aí, por outro lado, né, a gente fazer um outro contraponto, né, uma projeção ali, né? Se eu continuar nesse ciclo de ansiedade, de insegurança, de não firmeza, como é que isso pode refletir lá na frente? Num médio, longo prazo. Médio prazo, né? Acho que a gente é, consegue, né, ter uma noção, né? Se a gente continuar dessa forma, em poucas semanas, né, a sua autoridade vai começar a ser questionada, né? Aí o seu respeito também começa a ficar balançado. E aí?
né? Aí realmente a sua cadeira, né, o cargo que você ocupa fica estremecido, né? É uma armadilha que a gente mesmo se coloca, né? Se a sua insegurança é pelo medo de ser demitido, ao se manter inseguro nesse lugar, é, de fato, nem isso pode acontecer. Né? Você acaba dando argumentos para que, de fato, você seja retirado desse lugar. Olha que perigoso. É uma armadilha que a gente não percebe, né? Então, a gente precisa, quanto antes, atuar, né? E a gente mudar, né? Virar a chavinha dessa situação. Eu sei que a pressão do dia a dia é grande, tem que fazer, tem que entregar, tem que fazer acontecer, mas se a gente não olha minimamente para a gente, né? Para essa insegurança, por exemplo, a gente dá, né? A gente pode, né, se atrapalhar daqui a algum tempo, né? Porque você não está mais no seu melhor. Você está ali no funcionamento do medo, no funcionamento da sobrevivência, né? Não está ali raciocinando adequadamente, né? Olha que perigoso, tá? Então, se tem aí alguma situação para você, ou situação de um colega, compartilha, lógico, sem citar nomes, né? Lógico, né? Para não expor ninguém, né? Como é que foi, né? A gente consegue ter alguns exemplos, né, das pessoas que não conseguiam se sentir seguros, né? Deixou a insegurança, a ansiedade tomar conta. Como é que fica depois, né? Por não ter cuidado disso, né? Bom, compartilha aqui com a gente. É importante a gente ter essa consciência, tá? Para a gente não ter que sofrer o mesmo caminho, tá? Para a gente poder ser protagonista aqui, né? Você retomar as rédeas de você mesmo, né? O dia de amanhã a gente não sabe, né? Não só dentro da empresa, mas fora da empresa. O dia de amanhã não sabemos, né? Por N razões, né, num momento de um corte, né, coletivo, né, não tem um controle exatamente, né, mas dentro de você a clareza de você ter feito o melhor, né, então hoje é o momento de fazer o melhor, hoje é o momento de, opa, né, deixa eu, deixa eu mostrar aqui, né, do que eu sou capaz, né, e para isso você tem que estar inteiro. Você, enquanto gestor estratégico, líder estratégico, para que se torne aí insubstituível, você tem que estar inteiro, né? Você estando ali pela metade, inseguro e gaguejando no meio do caminho, enfim, não transmite segurança, né? Então, né? E por outro lado, né, você transmite segurança, você tem firmeza na fala, o seu raciocínio é sempre muito claro, você consegue explicar, explanar ali com muita clareza, né? Dificilmente, né, a empresa vai abrir mão de você. Você concorda comigo? Se não concorda, também pode compartilhar aqui, coloca aqui nos comentários, né? Eu sei que o mundo corporativo é bastante é, volátil mesmo, né? Muda muito rapidamente as coisas, né? Muito diferente ali de 10, 15 anos atrás. E, de fato, né? Você pode estar pensando, não, mas ninguém está seguro em lugar nenhum, né? E assim, não temos como prever o futuro, tá? Eu entendo, né? Essa pressão é real, do corporativo é um outro ritmo mesmo. A velocidade das coisas é muito rápida, né? Mas, para a gente ter certeza, né? De repente, por mais que de repente aconteça ali o corte, mas assim, você tenha clareza de que você entregou o melhor. Ou não, né? Não, de fato, eu estava super inseguro, não estava performando bem, não estava entregando o meu melhor, porque eu sabia que poderia se cortar a qualquer momento. Enfim, temos esses pensamentos, né? Então, vigia aí os seus próprios pensamentos a respeito, né? Como é que você tem lidado com isso, né? Porque, de fato, o dia de amanhã não sabemos.
Mas para que minimamente, né, da parte que a gente tem controle, né, que é a sua performance, que é a sua entrega, você tem feito, né, tem sido o seu melhor, não é feito, né, porque aí parece que é só o fazer, né, mas ser você mesmo, sendo, né, o gestor estratégico que a empresa precisa, você está sendo esta pessoa? É uma pergunta, né? Porque se a gente está ali pela metade, né, a possibilidade, né, de ser descartada é muito grande, independente de crise ou não, entende? Né? Então a gente poder pensar, né, de maneira inteligente que você é, né, que a gente viver nessa insegurança muda a sua performance, muda o seu foco, muda o seu raciocínio, tá? Agora você já sabe, né, o jeito errado, né, que gera erros, né, porque a gente não tá ali naquele raciocínio normal, a gente decide errado, tá? E a sua estratégia vai ficando furada. Aí a consequência disso é o quê? De repente, minando o seu respeito com a equipe. Olha que perigoso, né? E, né, os profissionais mais valorizados são aqueles que constroem ali a autoridade, constroem respeito, é, sabem se colocar, mostra segurança, né? Segurança, tranquilidade na fala, na postura, no olhar, né? E essa segurança interna vai se construindo, tá bom? Não é simplesmente virar a chavinha agora, eu sou seguro. Não é, não existe mágica aqui, tá? Existe o primeiro passo aqui é reconhecer em que pé que você está, né, nessa insegurança. É real, não é real? O que que eu posso fazer para, né, diminuir, pelo menos, esse sentimento de insegurança a partir de amanhã? O que que está no meu controle? É o ponto-chave. O que que está no meu controle para evitar o pior? Né? Continuar performando. Então, para isso, eu preciso estar seguro, minimamente seguro, preciso estar raciocinando, preciso estar decidindo, né, corretamente, meu discernimento tem que estar ok, né? Para não decidir coisa errada, né? Então, não se tornar refém do medo. Apesar do medo, ó, eu lido de tal forma. Eu estou aqui, né, nas rédeas da situação, eu estou aqui inteiro, né? Então, o jeito errado é tentar agradar todo mundo, a todos, ignorando ali os próprios sinais aí de uma certa ansiedade, ignorando ali que você tem medo, que tem insegurança, né? Então, a gente fingir, né, ser uma coisa ou estar de um jeito que não está, né? E está ali em alerta o tempo todo, desconfiado de tudo e de todos, ouve tal coisa e já se sente ameaçado. Pera, né? E as consequências disso, né? A ansiedade só vai aumentando, você vai ficando cada vez mais desgastado, né? E cada vez mais invisível, inclusive, porque você vai sumindo nisso. Você pessoa, né? Porque você está tão, né, num desgaste, no medo, na insegurança. Cadê, né, a pessoa? Cadê o gestor estratégico que estava ali, né? Então a gente se perde nisso. Tu vai ficando invisível, você some, né? Sua persona some, né? Então, a partir de hoje, agora você já sabe o jeito certo de lidar com isso, né? A gente poder reconhecer, né, esse ponto inseguro, essa falta de confiança em si mesmo, então trabalhar isso. Busque ajuda se necessário, tá? É possível desenvolver, é possível olhar mentorias, consultorias, enfim, né? Tem tantos caminhos aí possíveis, né? De você se fortalecer nesse sentido, tá bom? Então, reconhecer aí pequenas vitórias que sejam, né, se reconhecer nesse papel de gestor, o que você tem feito de bom, né, resgatar a sua identidade, né, porque você está, né, você, conquistou este cargo por seu mérito, né, porque você tem ali uma caminhada, né, muito bacana,
né? Então, para manter isso, não manter, né? Acho que daqui para frente você, porque a gente sempre vai evoluindo, né? No sentido de melhorando, aprendendo, né? A gente não é, né, o mesmo de ontem, tá? Então, que a gente possa ser cada dia melhor, né? Um pontinho melhor, né? Um detalhinho melhor, tá? Então, para que realmente a gente tenha esse resgate aí do do seu ser, né? Porque aí, né, a ansiedade, a gente, né, aprendeu aqui que a ansiedade a gente vai, né, se diluindo, a gente vai ficando invisível, a gente entra, né, num outro ciclo e não aparece você, né? As suas potências, as suas argumentações, enfim. Né? Então, resgatar isso, né? À medida que a gente vai tendo pequenas vitórias e tudo mais. Então, é pedacinho, pedacinho. Um passo de cada vez, né? Para a gente reverter esse quadro, tá? Então, a gente ter, né, ali, acho que autocompaixão, tá? No sentido de, opa, saber as próprias limitações, saber onde está errando com você mesmo, né? Mas a partir de amanhã eu posso tentar fazer diferente, né? Então, é, pensando aqui numa proposta, né, de ação a partir de hoje ou para essa semana, tá? Anote ali uma conquista aí que você teve ao longo dessa semana que foi importante, né? Que você se empenhou, enfim. Anota, deixa ali num lugar bem visível para que você reconheça essa conquista, reconheça no sentido, olha, eu que fiz, né? Eu que fiz. É, e se elogiar, né? Porque quem tá no ciclo aí da insegurança fica se criticando o tempo todo, né? Fica ali botando defeito em tudo, né? Não, pera, né? Será que é tanta crítica, né? E momentos de elogio não tem, né? Então, faça esse exercício com você mesmo, compartilhe, né, a situação, né, dessa vitória com seus amigos, com quem, né, que quer te ver bem. Então, tenha ali, né, a opinião deles a respeito, tá? Para você começar a resgatar ali a sua autoconfiança. Tá bom? Porque você tem realizado muitas coisas, é que você tem meio que ignorado, né? Você está olhando ali só, né, a parte do medo, da insegurança, do que dá errado, né? Então a gente acaba ignorando as coisas que a gente faz certo, tá? Estar aqui hoje, né, é certo, tá? Que você está aqui prestando atenção e refletindo junto aqui comigo, né? Isso já é um grande feito, tá? Então, coloque em prática, mesmo que pequenininho, mesmo que aos pouquinhos, né? A cada episódio aqui, né? É uma situação diferente, um tema diferente. Inclusive, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho ali das notificações, que vem muita coisa bacana aqui no canal, tá bom? Inclusive, né? Compartilha aí com seus amigos, gestores, líderes, que possam estar aí nesse nível de ansiedade também, possam estar se boicotando, se sabotando, tá ali no perigo, né? Perigo da própria armadilha ali, né? Então, compartilha ali com seus amigos, né? Porque aí a gente pensar juntos mesmo, pensar e agir juntos, né? Na prevenção, né? Do estresse prejudicial, na prevenção do burnout, a gente não precisar pagar um preço tão alto. É possível prevenir, tá bom? E a gente se vê, né, no próximo episódio, tá certo? E até breve.